ciclo contínuo. Para ser um pouco mais específico, a definição prática hoje de controladoria, né, ela tem muitas definições teóricas, porém na prática ela é para planejar, montar os processos de execução, definir os executores, controlar os projetos e processos dentro de uma organização, seja ela familiar, empresarial, governamental, de qualquer área. Na área das empresas, nós vamos focar hoje aqui, será mais na parte financeira, ou seja, a gente vai trabalhar dentro do departamento financeiro, que, como eu disse para vocês na outra aula, foi referente ao coração, né, da empresa, de qualquer empresa, pois tudo reverbera ali no financeiro. E, conforme o que eu disse da definição prática, é a mesma coisa, só que voltada para a área financeira. Eu disse a respeito, na outra palestra, na outra aula que tivemos, a respeito dos indicadores, né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais, na prática, o que são esses indicadores. Como eu disse antes, eles são métricas. Aí, poderíamos usar outras palavras para nomear, né, essas métricas como inúmeras frases e tudo mais, depois o pessoal da gestão e economia resolveu colocar indicadores. Inclusive, na faculdade, eu comecei a ver o que eles estão indicando, né? Porque eu entendi isso depois de muitos anos de sair da faculdade. Então, na faculdade a gente não aprende tudo realmente. Então, eles usam essa palavra indicadores e o porquê disso? Porque tudo que você precisa avaliar hoje, voltando mais ainda para situações onde a quantidade, valor, numeração é importante, é preciso que se faça uma métrica, que se estabeleça uma métrica para que aquilo possa ser medido. Pois, no nosso caso aqui, na área de controladoria, uma das principais funções da controladoria, como o próprio nome diz, é realizar o controle. E você, para realizar o controle, você tem que medir algo. Porque tudo aquilo que não é medido, não é possível ser medido, não tem como a gente controlar. Por exemplo, eu falei do meu peso, né? Que teoricamente é meu peso aqui lá, supostamente pode ter aumentado um pouquinho depois do café ali, mas o que acontece? Esse peso, ele tem que ser medido para ser mensurado. Por exemplo, se a gente fala em quanto de ar que tem no planeta hoje, quanto de oxigênio, ou quanto de água, são sempre estimativas, por quê? Porque não é possível ser medido. E como não é possível ser medido, é impossível para o homem realizar qualquer tipo de controle em cima desses dois elementos. Mas com as finanças é totalmente diferente, porque nós conseguimos mensurar, aliás, as finanças são números em totalidade, e números a gente consegue mensurar e eles realmente não mentem, mas pelo contrário, dá para a gente visões e insights com alternativas para a gente mudar, corrigir, alterar rotas com base nas suas interpretações. Então, só para resumir, os indicadores, quando a gente falar aqui de indicadores, eles serão as métricas que a gente escolheu para implantar determinado assunto, para que eles nos dê um determinado valor, para saber se aquilo está ruim, bom ou ótimo. Estão comigo, pessoal? Ficou claro? Maravilha. Aqui nós vamos dar uma olhadinha agora no que é um ciclo de controle. Aqui no comecinho a gente conversou a respeito da controladoria, e a controladoria ela precisa ser realizada em ciclos. Ou seja, primeiramente, a gente analisa uma determinada situação, seja uma empresa, seja em uma instituição, seja numa família, em qualquer lugar que a gente tiver determinada situação que a gente deseja mudar, ou deseja melhorar, ou deseja corrigir, e o que a gente faz? A gente planeja para avaliar a situação. Ou seja, eu tenho uma empresa, eu quero saber se o sistema de lucratividade da empresa está de acordo com as expectativas que eu tenho. Se eu não fizer se eu não avaliar a situação, eu não estudar quais as informações que eu desejo, não tem condição de eu controlar, nem de eu otimizar, nem de eu corrigir a situação, porque eu não sei o que eu estou buscando. Então, o primeiro passo é estabelecer aqui o que é que eu quero avaliar.
E dessa avaliação, o que acontece? A gente define certinho o que a gente deseja avaliar, qual é a meta desejada que a gente quer chegar com esse sistema de controladoria. Também escolhemos os responsáveis e também quem são os interessados. No caso das empresas, somos nós, os empresários, que somos interessados em saber tudo o que está acontecendo na empresa, né? Mas em determinadas situações, como por exemplo uma empresa de controladoria, os interessados maiores serão os clientes deles, ou seja, os donos das empresas, os diretores e tudo mais. Escolheu tudo isso aqui, a gente também escolhe os indicadores adequados, ou seja, quais são aquelas métricas que nós queremos avaliar para saber se a meta ou aquele planejamento que a gente fez no início está de acordo. A gente fez esse planejamento inicial, nós vamos para o passo, né, de definir os processos e as pessoas responsáveis por cada etapa do processo. Porque isso é tão importante quanto definir as metas. Pois uma empresa, por exemplo, se você quer avaliar o financeiro, você tem que envolver o pessoal de compras, o pessoal de faturamento, o comercial, o marketing. Todas essas áreas, elas reverberam no financeiro, como eu disse. Se qualquer atividade que a gente fazer ali em uma dessas áreas, tanto em uma quanto em outras, vão dar diferença e alterações no nosso financeiro. Por isso é importante a gente sempre definir quem são os envolvidos nessas situações. Em terceiro lugar, definir o não? Fabrício, Oi? nesse caso aí das metas, né, que vão ser estipuladas, isso é muito particular de cada empresa, de cada empresário, ou não? Cada segmento tem um indicador mínimo, pelo menos, a ser acompanhado. Então, o meu faturamento tem que ser o mínimo de tanto, as minhas despesas de tanto, para que fique um equilíbrio. Sim, eu vou responder ela, só um minutinho, deixa eu só responder uma técnico aqui. Testando som, testando, show. Parece que o smartphone hoje foi bem desafiadora, né? Foi umas técnicas que não faltaram. Olha, eu continuo persistente. Lá, é muito importante essa parte você disse os indicadores, né? Quais são aqueles que você deve escolher? É o seguinte, indicadores, eles são padrões em alguns ramos específicos. Por exemplo, tem alguns que são, a gente chama de indicadores universais, eles são para todos os ramos. Por exemplo, uma indústria vai ter alguns indicadores que são mais próprios para a produção, por exemplo, do que uma prestação de serviço. Um comércio vai ter que ter alguns indicadores que são também para outro. Agora, vamos dizer assim, quais são os indicadores que toda empresa deve olhar? Primeira coisa, faturamento. Faturamento real. Por quê? Porque, até esse dia eu estava conversando com um cliente, quando a gente faz um estudo, um diagnóstico empresarial, a gente chega em uma determinada situação que, às vezes, a empresa está enxuta, já está com seus gastos, que incluem os custos, né, e as despesas, ok. Se você tirar esses gastos, essas despesas, diminuí-los, você vai prejudicar o faturamento, prejudicando ainda mais o lucro. Então, assim, faturamento, tem empresas que, quando a gente vai tratar de alguma coisa que está faturando bastante, o último indicador que a gente mexe é faturamento. Só que quando uma empresa já está com uma condição, que ela está estagnada, por exemplo, e não há mais o que cortar, por exemplo, gastos e tudo mais, já está tudo organizado, a gente mexe no faturamento, porque é ele que vai dar campo de manobra para a gente utilizar aí os outros demais indicadores. Então, assim, primeiro de tudo, o que a empresa precisa ter para funcionar é faturamento. E aí, outra coisa, para ter faturamento, acho que é uma dúvida de outras montes de vocês também, precisa ter vendas. Então, é outro indicador que é muito importante a gente olhar. E a venda não é simplesmente falar assim, eu vou contratar vendedores, vou contratar mais marketing, vou colocar uma equipe aqui para fazer uma divulgação, fazer negócio, não. As vendas, a gente precisa olhar, inclusive mais um indicador aí que também pode ser para todas as empresas, é a taxa de conversão. Por exemplo, às vezes você tem uma empresa que você tem 10 vendedores, por exemplo, mas a tua taxa de conversão referente ao padrão do mercado está abaixo do que é o normal do teu ramo. Então, o teu problema pode não ser o produto, pode não ser o serviço,
Pode não ser nenhuma coisa que seja interna da tua empresa, mas sim problemas dos vendedores, por exemplo. Então, o processo de vendas pode não estar bem qualificado para isso. Outro indicador muito bacana, que esse assim, se tiver um indicador que é o mais universal de todos eles, é o lucro líquido, que a gente chega naquela última linha, que a gente chama de última linha do DRE, ou do DFRE, demonstração demonstrativo do resultado do exercício. Por quê? O lucro líquido vai ser aquilo que realmente a tua empresa gerou de riqueza para você. Ou seja, você teve faturamento, você teve gastos que incluem despesas e custos, você teve entrada e saída de dinheiro, você fez a movimentação tudo. O que ficou em caixa, ou seja, você pagou tudo que tinha, descontou tudo que tinha, pagou os impostos. O que está ali em caixa, assim, que sobrou tudo. Aquilo é o lucro líquido. Aí aquele divide esse valor pelo faturamento. Esse percentual que der é o valor de que realmente está gerando de riqueza. Ou seja, é o percentual em cima do teu faturamento que você está conseguindo tirar para você aí e reinvestir no negócio, fazer a coisa acontecer e aumentar e expandir os negócios. Esse percentual aí que você falou, né, nessa divisão, é saudável que o empresário retire de repente tudo para ele ou não? Tudo vai depender do que... Na parte física, na sim, parte pessoal. tudo vai depender de qual que é o plano do empresário. Eu até converso com os clientes, né, de consultoria, inclusive tem clientes meus aqui que me deram a honra de estar presente. A gente conversa a respeito de quais são os planos, né, do empresário. Porque assim, uma empresa, ou ela está crescendo, ou ela está morrendo. A gente falou aqui naquela fala referente à área do custo do Brasil, né? Então, ainda mais que estar no Brasil, com inflação, insegurança jurídica, problemas tributários, tudo mais. Se você encontra a tua empresa com o lucro líquido de um mês para o outro, a gente vai chegar nessa análise, que é a análise horizontal, que é aquela análise que a gente compara as variações de um mês pelo outro, dentro do período, ou de um período pelo outro, não importa se é um mês ou não. Se ela está estável, você possivelmente está com a tua empresa sendo retraída. Se você não estiver crescendo, você está... Porque assim, se está parado, a inflação e tudo mais já vai corroendo aquele capital. Inclusive o capital livre que você tem na empresa. Então assim, respondi a sua pergunta referente a isso. Ficou alguma dúvida? Qual o recomendado, complemento a pergunta dela, o recomendado você deixar o caixa além de tirar despesas, capital, mas um caixa para a tua empresa, para, vamos supor, condensagem de impostos e tudo mais, para você manter ela no mercado por mais de 10 anos, por exemplo, certo. Não cair no patamar do... Certo. Aí eu me enveredei pelas respostas, eu vou responder o seguinte, mas agora no finalzinho da pergunta, que eu acabei não respondendo no final. Você disse quanto que é saudável, né? Para a pessoa tirar e tudo mais. Juntando as duas aí. O que é saudável está destinado para o funcionamento e crescimento da empresa, certo, e para a receita, as despesas do empresário, assim, porque muitas vezes, né, eu não sei a maioria aqui, mas no meu caso, a empresa sou eu. Né? Eu presa. O que é saudável é tirar o meu gasto lá da pessoa física e do investimento no marketing, na tributação e tudo lá. Certo. Então vamos lá. O que é o ideal? O ideal é que pelo menos de 5 a 20% do lucro líquido você retire para a empresa, para você, e o resto você reinvista na empresa, seja em capital de emergência e tudo mais. Só que o que acontece? Tem casos e casos, porque assim, é muito fácil, por exemplo, para o investidor do Magazine Luiza tirar 5% ali do lucro líquido e investir o 95% reinvestir na empresa. Agora, a maioria dos empresários, principalmente em uma cidade como Itapanduva, Rio Preto, empresas de médio porte, você dizer que você tem que tirar só 20%, às vezes esses 20% não é o suficiente para você se manter na atividade. Então, o recomendado que a gente faz para todo tipo de empresa, seja ela média, pequena e partindo aí já até para grande porte, é o seguinte: você tirar o mínimo que você consiga para você manter o seu padrão de vida de quando você começou o negócio. Entendeu? O que tiver ali, você a cada 5 anos
Aí você dá um salto no padrão de vida. Sabe? A cada 5 anos você mantém aquele padrão de vida, mesmo que você vai faturando mais, vai lucrando mais, mas que acontece o quê? Esse valor seja reinvestido. Por quê? Porque ele sendo reinvestido, o que vai aumentar vai ser a sua fonte de receita. Os seus gastos vão permanecer como você tinha quando iniciou a empresa. Então, o que vai acontecer? Daqui 5 anos, a sua receita vai ter ascendido muito, aí você dá uma ascendida também no seu padrão de vida. E isso, sim, vai ser saudável, porque enquanto um está subindo assim, o outro está assim. Então, esse valor sempre vai ser aumentativo, o que vai fazer com que esse ciclo se alimente e que cada um continue o seu percurso escalando aí o faturamento e o lucro. Ficou claro? Ficou claro, minha querida? Obrigado. Agradeço pela participação. Salve de palmas para os colegas, pessoal. Essa tarde, muito bacana a experiência de vocês. Bom, meus caros, nós estamos falando das etapas aqui do ciclo de controle. Então, voltando aqui, a gente já definiu a situação que a gente quer avaliar, a gente já definiu quem são os responsáveis, quem são os executores, quem são os interessados. A gente vai definir um orçamento e as ferramentas tecnológicas que vão ser utilizadas aqui para cada função. Aqui eu sempre digo, inclusive para os clientes e empresários, que é o seguinte: quanto mais sofisticada a decisão que você for tomar e mais sofisticada as informações que você deseja ter para tomar essa decisão, mais ferramentas tecnológicas vocês precisam utilizar para gerar essas informações. Porque é muito diferente, por exemplo, você pegar uma planilha Excel de faturamento, gastos, custos, despesas e tudo mais e analisar, é muito simples, é muito rápido você fazer isso. Só que você praticamente não tem nenhum insight ali, além de dados e fatos. Correto? Então, a gente definiu os meios de transformar essas informações, esses dados, em informações que a gente possa associar e gerar insights para os nossos negócios, e a gente vai chegar lá, são os sistemas que a gente chama de ERP. São sistemas integrados de informação empresarial. E depois de já feito todos esses orçamentos, todos esses planejamentos, essas escolhas, definido o orçamento, tecnologias e tudo mais, é hora de pôr a mão na massa e fazer a coisa acontecer, ou seja, de colocar aquilo para funcionar até chegar no último ponto, ou seja, a gente começou com o planejamento e os dados. O último ponto vai ser aquele ponto onde a gente vai extrair as informações da forma de ficar mais conveniente para a gente entender, personalizado para cada negócio. Ficou claro para vocês até aqui? Alguma dúvida? Estão comigo? Sim. Tá bom, vamos lá então. Aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho a respeito, só para a gente, depois eu vou explicar um ciclo completo aqui de controladoria, mas o porquê das ferramentas tecnológicas, né? Há alguns dos motivos eu já falei para vocês aqui, mas tem uns aqui, os 5 porquês, né, que a gente utiliza, são os mais potentes, vamos dizer assim, para que haja motivo para a gente utilizar essas ferramentas tecnológicas. Quando eu falo ferramenta tecnológica, muitos podem pensar, mas o que se trata disso? Basicamente, são 3 ferramentas. São a ferramenta de coleta e organização de dados, que podem ser planilhas, podem ser caneta e papel, por exemplo. Ou seja, não deixa de ser uma tecnologia, só que é bem simples. Ela serve para quê? Para iniciar um processo. Quando você vai tratar os dados, as informações, e você precisa, por exemplo, uma empresa, então você tem muitos dados ali para lidar, você tem muitas informações para organizar, você tem muitos insumos ali para transformar em informações úteis, né? Que não são só dados. E você precisa fazer isso de uma forma escalável, porque você pega uma planilha, um caderno de anotações para tentar tirar mensagem, você passa dias e não consegue tirar absolutamente nada, né? Então, quando a gente fala dessas tecnologias, partindo da parte de coleta, a gente já vai para os ERPs, que são os Enterprises Research. Meu Deus, agora fugiu a última palavra. Vai chegar ali. Mas resumindo, esse ERP, o que ele é? É um sistema de informações que reúne todos os departamentos de toda a empresa. Então, reúne compras, vendas,
estoque, financeiro, bancário. Tudo isso, quando você, por exemplo, faz uma compra e você lança no sistema, e, por exemplo, você comprou um insumo para a sua empresa, que vai ser utilizado em estoque, você comprou em grande quantidade. Então ele vai alimentar o contas a pagar, vai alimentar o teu registro de compras, vai alimentar o teu estoque e vai alimentar também o seu extrato bancário interno do sistema. Hoje em dia, a gente tem várias ferramentas que fazem isso. O Spin aqui é um especialista programador que a gente é parceiro há muito tempo, que faz esses sistemas, inclusive está para lançar um sistema em nuvem também, né? Eu fiquei sabendo dos bastidores aí. Então, o que acontece? Esses sistemas eles fazem essa integração para que um único lançamento, uma única tarefa realizada de entrada, que a gente chama de input, ela seja alterada em todos os departamentos dos quais ela corresponde. E isso de forma automática. E também, quando você personaliza um tipo de sistema desse, um exemplo, cada empresa tem uma determinada necessidade de sistema de informação, determinada necessidade de informação diferente de outra. Então, dá para você personalizar esses sistemas de acordo com as suas necessidades. Esse é um tipo de tecnologia. E essa tecnologia, como eu disse, ela vai facilitar o trabalho em grande volume de dados, né, por assim dizer. E é uma tecnologia que hoje também se encontra em nuvem, então você pode acessá-la de qualquer lugar, até pelo smartwatch, para você tomar uma decisão com assertividade, com confiança na realidade que está acontecendo na tua empresa, por exemplo. E outra ferramenta também que eu gosto bastante, a gente vai falar depois, é o Business Intel, que é a parte de você pegar e transformar isso em gráficos intuitivos e visuais. Então, assim, tudo isso muda de acordo com as necessidades e vai evoluindo aí, conforme as necessidades, novamente, de cada empresa, de cada setor. Então, aqui tem os 5 porquês, vocês já leram. Para que são as tecnologias? Para melhorar, né? Automatização de processos, análise avançada de numerosos dados, visualização e monitoramento em tempo real, transparência, porque todo mundo da empresa com acesso liberado pode ter acesso a essas informações, cada um, claro, no seu setor, e para ter eficiência e produtividade também. Como eu disse, papel e caneta ou planilha, a gente não tem nada disso. Meu Carlos, queria falar alguma coisa? Enterprise Relationship Planning. Enterprise Resource Planning. Lembrei agora. Agora me deu. 10%. Não, é 5, porque eu já tinha 10 outra vez. E ele falou sobre nada na frase. Eu falei, ele falou errado, porque ele claro. Bom, então, gente, aqui, esse slide eu preparei para falar para vocês, né, da importância, mas, por exemplo, um RP que ele é formado, ele é instalado em um servidor, por exemplo, então a dificuldade de acesso a esse RP remotamente é mais difícil. Ou seja, você não consegue, dependendo do RP, acessar pelo celular, por exemplo, um RP que fica num servidor. Já o RP, aqui eu coloquei umas nuvenzinhas, né, que é o Inure, você acessa via link. Então você pode acessar, inclusive, pelo smartwatch, para informações e tudo mais. E o que a gente usa para extrair essas informações com os gráficos mais intuitivos e de uma forma que seja visual e não somente de leitura, para você realmente entender o que está acontecendo na empresa, a gente usa inteligência de BI, que é Business Intel, que hoje em dia existem várias, mas a mais famosa de todas, sem dúvida, da Microsoft, que é o Power BI. Então, assim, os gráficos que a gente pode personalizar de acordo com as necessidades das empresas, eles vão expressar justamente a necessidade que a empresa tem em determinada situação. Aqui eu falei Power BI, falei gráficos e tudo mais, mas não demonstrei nenhuma situação. Aqui, pessoal, é um demonstrativo financeiro do resultado do exercício, uma DFRE. Nome esquisito, né? Mas, resumindo, isso aqui, se nós fizermos tudo aquilo que foi falado anteriormente, alimentarmos o sistema com informações, a gente utilizar esse sistema para que ele transforme essas informações transforme esses dados em informações, e utilizar o Power BI para a hora que extrairmos essas informações do sistema, ele nos mostre em gráficos personalizados, isso aqui é o suprassumo do suco da informação
que qualquer empresa hoje tem a nível internacional. Para vocês terem uma ideia, isso aqui foi montado pela nossa equipe da FLGC. Isso aqui, inclusive, é até print de um cliente. Claro, está anônimo aqui. O que acontece? Esse gráfico, por que o Power BI é bacana? Porque ele é altamente personalizável. Então, qualquer um desses campos aqui, a gente pode alterar. Eu digo alterar assim, inclusive, eu posso tirar qualquer informação aqui e colocar um vídeo para explicar, por exemplo. Ou se determinada informação for negativa ou positiva, vai aparecer um vídeo X ou um vídeo Y. Então, assim, é muito personalizado. Aí, minha cara lá, você diz respeito dos indicadores, né? Aqui a gente tem um resumo do que do que são os exemplos, do que são os indicadores base ali para qualquer tipo de empresa. O que tem mais do que a gente lembrou naquela hora, né? Mas, por exemplo, você é uma empresa que acompanha suas vendas, você emite notas fiscais, você tem uma previsão de recebimento. Então, quando você vende, automaticamente dá um faturamento. Só que você gerou a fatura, você não tem o recebimento ainda, correto? Então, ela vai entrar na receita prevista. Então, aqui é um indicador para você saber se, naquele prazo, naquele período, vocês têm condição de honrar determinados compromissos. Por exemplo, a receita líquida é quanto que nesse período, de fato, foi recebido. De fato, entrou de dinheiro no caixa, por exemplo. Valor descontado, por exemplo, o que pode ser isso? Você usa, todo mundo aqui usa máquina de cartões, usa Pix, alguma coisa assim. Todos os pagamentos, eles oferecem, geralmente os meios de pagamento têm uma taxa de desconto. Então também isso aqui tem que entrar na conta, porque ele vai sair do teu caixa também. Além as saídas totais, que é um resumo geral para receitas menos saídas, para você saber ali, tirar o lucro líquido no restante. Os custos operacionais, que são custos operacionais? São aqueles custos que você só tem se a empresa estiver funcionando. Por exemplo, você tem uma empresa que você tem um barracão e que é alugado o barracão para funcionar. Aquele barracão, hoje, por exemplo, essa semana a empresa teve que parar de funcionar porque teve uma pandemia, por exemplo, não teve, tomara que nunca mais tenha, mas, por exemplo, tem uma pandemia. Aquele barracão, você vai continuar tendo que pagar o aluguel dele, não vai? Então, ele, apesar de parecer um custo operacional, ele não é um custo operacional, ele é uma despesa fixa. Porque todo mês, se tiver empresa ou não, você tem o teu CNPJ e aquele contrato estando vigente, você tem que pagar aquele recurso. Então, ele é uma despesa fixa e não um custo operacional. O que é, então, um custo operacional? Folha de pagamento, por exemplo. Folha de pagamento, você está fazendo com que aquilo que a sua empresa continue trabalhando, né? E ela tem resultado, você tem que ter mão de obra, nem que for a sua, por exemplo. Então, isso sim é um custo. Por quê? Porque se você parar de produzir, você para com o custo também. Ficou claro para vocês, gente? Alguma dúvida a respeito disso? Alguma pergunta? Numa indústria, por exemplo, a parte de insumo, o equipamento necessário para a manutenção desse maquinário, isso também entra nessa despesa operacional. Sim, justamente. Entra nessa parte de operacional também. Por quê? Que eu falo, se estiver produzindo e estiver gastando para que seja produzido, é um custo operacional. Ficou claro? Maravilha, pessoal. Aqui a margem bruta, né? Ou seja, referente à receita total que você teve, quanto que foi de margem bruta? Ou seja, você teve uma receita X, você teve gastos operacionais, você teve despesas operacionais, despesas administrativas e tudo mais, só que você ainda não pagou os impostos e você ainda não fez as retiradas e nem reinvestimento. Então, isso aqui é a margem bruta, ou seja, é aquilo que tem para você, depois disso, fazer as suas retiradas, pagar os impostos e esses demais itens que eu mencionei. Alguma dúvida referente a isso, pessoal? Tudo certo? Bacana, vamos seguir então. Agora, eu vou fazer com vocês aqui, rapidamente, um exemplo de como que funciona um ciclo de controladoria do início ao fim. O que é preciso para a gente realizar essa solução em uma empresa, em um projeto, em qualquer situação. Primeiro de tudo, é a gente definir aqui o que é que a gente quer que seja avaliado. No caso, por exemplo, de uma empresa. Vamos pegar, eu quero avaliar o desempenho financeiro da minha empresa. Como estou falando de finanças, né? Então já vamos partir para isso aqui.
Desempenho financeiro. Certo. A gente quer saber o desempenho financeiro, então nós temos que partir da premissa que a gente vai analisar dados financeiros, correto? E hoje, o que vem na cabeça de vocês quando eu falo em dados financeiros? Quais documentos que a gente poderia utilizar para inserir no sistema, fazer o input de dados financeiros? Pode chutar à vontade, se estiver errado. Nota fiscal. Nota fiscal, sim. Certo. Nota fiscal, extrato bancário. Alguém mais tem alguma ideia? Na minha cabeça, Fabrício, é tudo que entra e tudo que sai. Tudo que entra, tudo que sai. Ó, Alex falou aqui, tá certinho, ó. Então, transações financeiras registradas. Ou seja, tudo aquilo que é possível se registrar de informações financeiras. Ou seja, são informações financeiras, só que estão quebradas em dados, né? Então, você tem o extrato bancário, por exemplo, que vai estar mais agrupado, extrato da máquina de cartão, isso que a gente anotou, e o Alex falou, tudo que entrou e tudo que saiu. Maravilha. A gente, pegando esses documentos aqui, o próximo passo é a gente jogar aqui em um ERP. Ah, Fabrício, mas eu não posso usar planilhas? Pode, só que o que você vai usar no ERP, você vai levar 1 hora para ter um resultado que na planilha você teria de trabalho pelo menos 15, 20 dias. Então, assim, e às vezes um ERP custa de 150 a 300 reais por mês, dependendo do porte da empresa, e você tem todo esse benefício. Como ele vai te economizar, não vai ter o tempo, né? Então, assim, aí o ERP, o que ele vai fazer? Ele vai organizar e categorizar esses dados. Ou seja, lembra que a gente viu que temos indicadores aqui que são despesas, que são custos, que são... É uma confusão danada, na verdade, se a gente tentar explicar tudo isso aqui, se a gente não colocar em prática, né? Mas no ERP, na configuração dele, quando você vai cadastrar uma conta, qualquer conta que seja, desde que ela seja financeira, você já vai cadastrar, ela já vai para uma categoria de conta no teu DRE. Então, assim, isso aqui já é um caminho, mais do que caminho dado, né? Ou seja, o que o sistema fez aqui? Ele categorizou e tratou esses dados. Ou seja, ele transformou isso aqui e direcionou para um outro lugar. Saindo daqui, dessa categorização dos dados que é o ERP, você vai definir aqui quais são os seus relatórios e também quais são os indicadores que você quer que apareça nesse relatório. Porque dependendo do processo da tua empresa está utilizando, pode ser que seja mais indicado indicadores, né? Pode ser que seja mais indicado você colocar alguns indicadores e outros não. Por exemplo, aqueles indicadores que estavam no telão ali, para algumas empresas não faz muito sentido pelo menos um deles. Então seria importante sentar e avaliar quais indicadores fazem diferença para a tua empresa. Feito isso, criando os relatórios e os indicadores, é hora de extrair esses relatórios. Esses relatórios vão ser extraídos geralmente em formato de códigos, ou seja, em formatos como se fossem planilhas, relatórios mesmo, extrato bancário, sabe, ali, tudo linha, tudo mais. Para você analisar isso de uma forma assim, sentar e analisar, é uma coisa que realmente, como eu disse, vai levar muito mais tempo do que se você tiver uma tecnologia embarcada para resolver isso para você. Aí, por exemplo, você definiu os relatórios aqui e a parte dos indicadores. Aí você quer analisar o que com isso? Você quer analisar o fluxo de caixa, você quer analisar, por exemplo, o relatório de vendas, o relatório de gastos. Aí você colocou todos esses indicadores, você extraiu esses relatórios e você tem ali os relatórios, se você quiser separadamente, só que você quer um desenho sobre a situação real, você quer um espelho do que está acontecendo com a tua empresa nesse determinado momento. Aí é onde entra a cereja do bolo, que é o Power BI. Onde a gente pega todos esses dados que o sistema nos entrega e lança para que ele seja transformado em gráficos interativos, intuitivos, dinâmicos, em tempo real, que possa ser acessado de qualquer lugar.
Ou seja, hoje em dia a tecnologia não nos deixa na mão quando a gente quer ter informações de qualidade sobre o momento ideal, ideal não, né? Momento real e instantâneo da empresa conforme está indo. Aí você olhou aqui no Power BI, você olhou nos indicadores, você viu que, como eu disse do peso da hora, a gente encontra coisas que poderiam estar melhores, coisas que estão erradas, que têm que estar certas, coisas que estão ótimas, que só a gente utilizar. Aí, definindo isso, a gente tendo essa percepção, essa visão de como está o negócio, aí isso aqui volta para o plano de novo. Ou seja, você chega lá no Power BI, você identifica tudo que precisa ser mudado, alterado e otimizado, refaz novamente esse novo plano e ele começa do zero tudo de novo. Ou seja, isso aqui é um ciclo que ele se retroalimenta instantaneamente e ininterruptamente, se você quiser que a tua empresa tenha um sucesso para que você consiga, como a Lara disse, tirar ainda mais do que os 5% de retirada de sócio, que é uma das coisas que a gente gostaria. Pois não, amor? Fabrício, os relatórios você consegue dividir por setor? Por exemplo, marketing, financeiro? Sim. Hoje em dia, isso aí seriam as categorias de contas, né? Então, assim, você tem, por exemplo, num DRE bem estruturado, além de você ter ali, por exemplo, gastos operacionais, despesas operacionais, custos operacionais, parece tudo a mesma coisa, né? Mas eles têm pequenas diferenças de contas. Cada grupo desse vai ser dividido nas categorias também, que são os departamentos. Por exemplo, você usa o departamento comercial, você usa o departamento de marketing, você usa o departamento administrativo. Esse tipo de divisão que você falou aí se chama centro de custo. Ou seja, tanto as entradas quanto as saídas, geralmente vai ter mais saída, por isso que é custo, né? Mas também tem empresas que têm várias fontes de renda. E aí, então, também tem que ser categorizadas, né? Aí, então, são centros de receitas, né? Mas nesse caso, como é custo, e a maioria dos casos vai ser custo, esse tipo de situação, então a gente define por centro de custo. Ou seja, você quer tirar qualquer avaliação da tua empresa só do marketing, você monta, inclusive, um gráfico daquele Power BI somente da área de marketing, com todos os indicadores necessários que você quiser escolher para que faça sentido para você analisar. Entendeu? Pessoal, ficaram alguma dúvida referente a isso? Entenderam realmente o que eu quis passar para vocês? Fabrício, você faz então a implementação, o acompanhamento, essas coisas Sim. na tua consultoria, no teu dia a dia? Sim. A gente faz, inclusive, essa é uma das nossas soluções também. A gente faz tanto a parte de controladoria, quanto a parte de implantação desses sistemas, né? Quanto a parte de, assim, eu digo que o mais importante do que você ter um gráfico Power BI ou ter um sistema ERP é você ter um bom diagnóstico inicial da empresa. Às vezes acontece com empresas, que acontece o seguinte, às vezes a pessoa já quer ir direto para o Power BI. Só que quando você faz um diagnóstico da situação da empresa, da pessoa, o diagnóstico empresarial o que é? É um espelho que a gente desenha também no Power BI, sobre como está a situação hoje da empresa. E aí, dependendo da implantação de Power BI para controlar as suas finanças, talvez seja o último passo que a gente vai dar depois desse diagnóstico, entende? Porque a gente chega na empresa, faz um diagnóstico, aí, conforme forem as necessidades que vão surgindo da empresa, que surgirem ali, forem detectadas, a gente vai atendendo. Mas, só para resumir, a gente faz desde a parte de dados ali, até a parte de análise de dados, né, que é a parte do Power BI, e por implantação de tudo, desenvolvimento, personalização e criação também para empresas. Ótimo, maravilhoso. É bacana, né? Não, melhor, porque assim, você tomar uma decisão com base em informações que são fáceis de entender, é muito bacana você. Não é nem que é bacana, você tem mais segurança para tomar essas decisões, né? Porque quando as coisas são bagunçadas, você não tem as informações que você precisa para tomar decisões, fala assim, quando o empresário acha que está certo alguma coisa, ou acha que tem que fazer assim, acha que tem que fazer assado, aquilo ali é apenas uma opinião. É uma aposta, na verdade. Né? Não tem base, porque assim, agora você fazendo um estudo, fazendo esse ciclo de controladoria que eu passei aqui,
que pode ser usado, que nem eu falei, para uma pessoa, para um grupo, para um departamento, para uma empresa, e você acompanha isso instantaneamente, né? Você falou que a gente faz, né? Inclusive essa parte aqui do Power BI. Além da gente fazer, a gente faz de uma forma que com um clique a pessoa atualiza todo o sistema das informações que já foram lançadas novas. E aquele gráfico se transforma em atual. Então assim, você tiver na praia, por exemplo, a pessoa, você ligou para ela e falou, pode atualizar o Power BI para mim? A pessoa clica lá, abre o Power BI, atualizou, te manda o link, você abre no celular e sabe tudo que está acontecendo na empresa naquele momento. Então é muito bacana. E você toma uma decisão, a gente fala, né? Você corre o risco controlado, porque você trabalhando numa margem de risco ali, e tanto para mais quanto para menos, você trabalhar dentro dessa margem ali, você calcula. Porque se você errar todo o seu palpite, entre aspas, com base naquilo, qual é o resultado que vai dar? E se você acertar também, você calcula o resultado que vai dar. Ele é em nuvem ou não? É um sistema totalmente em nuvem. Totalmente em nuvem. Inclusive, por isso que a gente já um exemplo, você quer visualizar, a gente te manda um link, você abre ali, aí se a pessoa lá atualizou no servidor, você fala, já atualizei. Você abre o novo link, atualiza ali, e já vai estar atualizado no normal, no site da internet, de onde você estiver. Pessoal, vocês gostaram melhorou alguma coisa nessa parte de entendimento, de informações para vocês? Sim. Ficou mais claro? Dá para, a partir de segunda-feira, já começar a mexer alguma coisa na empresa e colocar em prática? E aproveitar que a Sara me falou, se você precisar de ajuda profissional aí para qualquer área dessa, nas 7 áreas empresariais, nós trabalhamos tanto na área financeira, desenvolvimento de sistemas, jurídico, acompanhante da Sara, mas em outra área, tá, Sara? Depois eu tenho um cartãozinho aí junto com os materiais, também tem os arrobas meu e do Israel. Vocês puderem seguir a gente lá. Inclusive a gente está lançando agora um programa chamado Potenciadores Connect, que é para que a gente faça network realmente em reuniões semanais ou quinzenais, para troca de informações, troca de indicações e tudo mais. E a gente está num preço inicial de em torno de R$2.000 por ano. Só que se vocês mandarem mensagem no meu celular aqui, que está no cartão aí, falando assim, Potenciadores Connect, eu já sei do que se trata, a gente vai colocar o nome de todos vocês têm aqui entrada vitalícia no grupo, enquanto durar no grupo, sem custo algum para vocês, por estarem participando dessa imersão aqui conosco. Tá bom, pessoal? Uma salva de palmas para vocês, então. Parabéns por estar aqui. Vou começar a falar depois, para muitos são atrocidades, né? Mas espero que, de uma forma ou de outra, isso vai facilitar a tomada de decisões aí para vocês, em todas as áreas da vida de vocês aí.